Ficamos. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo de número 15. Romanos, capítulo de número 15. Nós vamos dar continuidade à nossa série intitulada de O Culto que Deus Quer. Nossa série de novembro, onde nós estamos falando sobre o culto ao Senhor e a importância do culto. Vimos no nosso primeiro domingo de novembro que esse culto é um culto convocado pelo Senhor. Então, o culto que Deus quer é um culto segundo o próprio Deus, onde Ele nos convoca e é Ele mesmo quem propõe, quem mostra, quem apresenta todos os princípios para o culto a Ele. Nós vimos semana passada que o culto que Deus quer também é o culto que é feito através, por meio, tendo Jesus como intermediário do culto, como mediador desse culto, porque Ele é o vivo caminho e Ele é o sumo sacerdote. E hoje nós vamos continuar entendendo que o culto que Deus quer é o culto do povo reunido, de um povo que se reúne. E o texto que eu vou ler para a nossa meditação e exposição nessa noite está em Romanos capítulo 15. Eu vou ler apenas o verso 5 e o verso 6. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Diz assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez? Versos 5 e 6, todos juntos, vamos lá? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Deus Santo, nós louvamos o Senhor pela palavra do Senhor. E agradecemos por poder abri-la e meditar nela. Pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco. Pedimos também, Deus, e oramos pela minha vida, Deus, como aquele que tem a responsabilidade, Deus, de ser fiel a ela e de falar segundo o Senhor. Que o Senhor me ajude e que o Senhor, ó Deus, mediante a ação do Espírito do Senhor, possa trazer as instruções para os nossos corações e aplicar essas verdades às nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito importante, queridos, para nós, que tenhamos uma vida devocional. Aliás, a gente percebe que isso é muito importante, porque há vários teólogos, pastores, que dedicam parte do seu ministério a escrever livros focados na nossa vida devocional, no nosso culto diário, no nosso culto pessoal a Deus. Isso é muito importante para todos nós. É muito importante entender que o culto pessoal, a nossa vida como um culto a Deus, aquela adoração que alguns até mesmo chamam de um estilo de vida, ela esteja presente em nós, que tudo em nós, o apóstolo Paulo é o mesmo que diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façamos para a glória do nosso Deus. Então a nossa vida, ela precisa ser uma vida que glorifique a Deus. Ela precisa ser uma vida que cultue ao Senhor em tudo aquilo que nós façamos. O nosso trabalho, ele deve agradar e glorificar ao Senhor. O nosso estudo, ele deve agradar e glorificar ao Senhor. Os nossos relacionamentos devem agradar e glorificar ao Senhor. Assim é a vida de todo cristão. Assim é a vida de todo crente. Então é imprescindível que você tenha tempo com o Senhor, que você medite na palavra do Senhor, que você em casa tenha um tempo de adoração ao Senhor. É imprescindível para todos nós termos o nosso culto pessoal.
E é interessante que esta ideia do culto pessoal foi até mesmo uma das grandes preocupações de nós, pastores, principalmente no tempo pandêmico que nós vivemos há alguns anos atrás, onde vários pastores se dedicaram a manter suas ovelhas e a igreja com tempo ao Senhor, dedicados ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor nas suas casas, naquele momento em que, impedidos de se reunir, de congregar, de estar juntos, mas não impedidos de adorar e glorificar o Senhor, até mesmo nas suas casas. Foram muitas forças, foram muitas horas de trabalho, escrevendo, produzindo, gravando, enviando mensagens, gravando áudios, escrevendo devocionais no WhatsApp, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo continuasse adorando a Deus, até mesmo nos seus lares. Mas é importante, e nós não podemos nos esquecer da grande importância do culto comunitário. É muito importante isso para todos nós. E eu acho interessante como muitas igrejas, infelizmente, até mesmo nos seus cultos, que deveriam ser cultos comunitários, zelam por uma adoração solo, onde não se ouve, não se vê, não se escuta aquele que está do lado. E no culto ao Senhor, a ideia da comunidade, a ideia da publicidade do culto é extremamente importante. O culto a Deus e o culto que o Senhor nos chama como igreja a adorá-lo é um culto público. Sempre foi dessa forma. Deus sempre chamou o seu povo para que esse povo o adore e o cultue. É norma do Senhor. Sempre foi dessa forma. O povo reunido no deserto, dentro do tabernáculo. O povo reunido no templo. O povo reunido nas sinagogas. O povo reunido nas igrejas. E assim a igreja continua entendendo a importância, às vezes não, do culto público. E eu gostaria de falar sobre isso hoje. A importância e o entendimento que o culto que Deus quer é sim um culto de um povo reunido. O culto do povo que se reúne como uma voz, como um corpo, exaltando um único Deus. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo ele dirige essa carta à membresia da igreja romana. E não só à membresia da igreja romana, mas ele dirige essa carta a todos os demais, inclusive a nós hoje, aqui, no ano de 2024. Nesse dia, onde nós, como igreja, Igreja Presbiteriana de Rolândia, temos também acesso, temos também a familiaridade com esse texto. Então, é uma carta dirigida para nós também, como igreja, para nós também como membros do corpo do Senhor Jesus Cristo, a entender, e essa carta expressa o grande desejo que o apóstolo Paulo tem, e ele transparece esse desejo numa forma de oração, e entendendo que por meio da prática devocional e do conhecimento das Escrituras, os destinatários aqui, a Igreja de Roma, a Igreja do Senhor Jesus e a Igreja Presbiteriana de Rolândia, possam entender, possam ser recipientes dessas preciosas bênçãos de Deus, como ele diz aqui no verso de número 4, versículo anterior ao nosso texto, onde ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então Deus, ele revelou a sua vontade e a sua verdade nas Escrituras, e isto é para o nosso ensino. E qual é a finalidade? Que pela paciência e pela consolação desta revelação, disso que foi escrito, das Escrituras, nós tenhamos esperança. E agora, entendendo essas bênçãos, Paulo diz, então, que, ora, esse mesmo Deus, da paciência e da consolação, ele vos conceda o mesmo sentir. Paulo quer, então, que os ouvintes, os membros da igreja de Roma, entendendo agora que pelas Escrituras, por aquilo que foi escrito e revelado a eles por Deus, todas as bênçãos celestiais venham culminar, venham conduzi-los a uma vida de unidade, a uma vida conjunta, a uma vida de comunhão,
que vocês tenham união. A grande preocupação aqui, primordial dessa seção do nosso texto, é a unidade. E agora se torna o assunto, e um assunto tão importante, que Paulo ora por isso. E não é só aqui na carta aos Romanos, no capítulo 15, verso de número 5, que Paulo faz esta exortação. Ele já fez essa exortação na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Ele já fez também na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 16. E a palavra do Senhor e os escritores bíblicos, e aqui o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, no capítulo 13, verso 20 a 21, também nos faz essa exortação da importância da unidade, da importância da comunidade, da importância de estarmos juntos e unidos. Paulo profere aqui pela igreja romana uma preocupação importante. E quando a gente lê aqui, se você lê os versos anteriores, os capítulos anteriores, parece nos dar um entendimento de que a igreja de Roma ela tinha uma dificuldade em aceitar e se abrir, principalmente para pessoas de fora. Então a unidade ela é muito importante para a vida dessa igreja, por causa dos problemas que ela enfrentava, por causa das dificuldades que ela enfrentava. Paulo ora para que Deus, e a ideia do nosso texto é que Deus dê a eles, dê a vocês, a mesma atitude mental uns para com os outros, que tem como base Cristo Jesus. A ideia que vos conceda o mesmo sentir é justamente essa, é a mesma atitude, que vocês ajam em concórdia, que vocês ajam da mesma forma, que vocês venham agir com as mesmas atitudes, conforme Cristo Jesus. É a mesma atitude mental. É a mesma atitude. É o que Paulo quer para essa igreja. É o que Paulo vai focar agora, nesse momento, para essa igreja. É uma instrução importante que eles precisam, então, rever. Os cristãos romanos devem aprender a conviver. Os cristãos espalhados por todo o nosso mundo precisam aprender a importância do estar junto. Nós, aqui da Igreja Presbiteriana de Rolândia, precisamos aprender a importância do estarmos juntos. O cerne da unidade é Cristo. Ele é o cerne, Ele é o centro, é o que nos une, é o que agora nos convoca e nos coloca agora em união para poder adorar ao nosso Deus. É Cristo Jesus. Então, no verso de número 5, nós temos esta exortação, uma exortação à unidade da igreja. E no verso 6, para funcionar como uma igreja unida, com uma mente e uma voz, Paulo continua, concordemente, ele diz, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chama para que em concórdia, juntos, unidos, falando a mesma coisa, de comum acordo, estejamos com uma única voz. Literalmente aqui a tradução é uma única boca. É como se a igreja tivesse uma única boca. E nessa e com esta única boca, glorifique ao Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo nos diz aqui. Isso é frequentemente usado em Atos, onde destaca a importância da unidade da igreja. Atos capítulo 1, verso 14, Atos 2, 46, Atos 4, 24 e Atos 5, 12. Entendendo a importância da igreja estar ali de comum acordo, com uma única voz, engrandecendo, glorificando a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande objetivo aqui não é somente um triunfo teológico. O grande objetivo aqui não é somente um triunfo do conhecimento que eles deveriam ter das Escrituras, mas o objetivo grande aqui é de um povo unido, testemunhando, glorificando e proclamando as maravilhas, como nós cantamos, do Senhor. Esse é o grande objetivo aqui. Esse é o grande centro aqui dessas exortações que o apóstolo Paulo faz, então, à igreja de Roma. A glória de Deus é o objetivo final.
É o objetivo de final de tudo, e os romanos estavam arriscando isso, ao transformar a teologia que eles tinham numa luta corpo a corpo, ao passo que eles não aceitavam os gentios, não queriam se unir aos gentios. Era um grande problema dentro dessa igreja. Mas Paulo diz, vocês precisam estar juntos, e juntos glorificando a Deus, com uma única voz. Perceba que nos ensina esse texto sobre a importância do estarmos aqui. E juntos aqui, com uma única voz, glorificarmos o nosso Deus. Porque nos mostra a nossa obediência em nos mantermos e estarmos unidos. Por isso é um texto muito importante. E o culto que Deus quer é o culto onde a unidade e a concórdia, uma única voz, glorificando ao seu Filho, saia do seu povo. O que nós podemos aprender diante de tudo isso? Quais são as aplicações? E o que esse texto pode nos ensinar hoje? Eu gostaria que nós possamos entender algumas coisas. Primeiro, que Deus é soberano. E esse Deus soberano, nós percebemos que o culto de adoração, ele é ideia dele. Não é uma invenção nossa. O culto de adoração não é algo que a igreja... isso é algo que a igreja inventou. Não, não é. É uma ideia do Senhor. É a ideia de Deus. E foi convocado por Ele. Como eu já disse, você se lembra do que aprendemos até o momento aqui, foi Ele mesmo quem nos convocou para o adorar. Foi Ele mesmo quem nos convocou para o adorar e foi Ele mesmo quem estabeleceu os princípios e os padrões para o culto prestado a Ele. Foi Ele mesmo. O culto, ele não é uma invenção humana, mas ele é uma ideia de Deus. A gente precisa entender isso. Nós não podemos nos esquecer do que já ouvimos. Nós estamos numa série e as mensagens, elas se conectam. Deus é soberano e esse Deus soberano nos chamou como igreja a adorá-lo. E em Cristo, esse Deus nos reúne. E depois, Cristo, na condição de líder, nos serve e que, por sua vez, nos permite também a servi-lo. Porque foi o próprio Cristo quem disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em lugar de muitos. Mas Ele mesmo nos chama também a servi-lo, como Ele serviu. Não podemos nos esquecer dessa verdade. Mas a pergunta que fica então é, por que Deus nos reúne? Por que Deus nos convoca? Porque Deus nos ajunta como povo. Quais são os seus propósitos e prioridades para uma igreja reunida? Por que Paulo diz que é tão importante a união da igreja? Por que Paulo diz que é tão importante a igreja adorar o Senhor com uma única boca, uma única voz? Por que é tão importante isso? O que ele pede que façamos quando nós estamos reunidos aqui? A resposta, e é o que nós aprendemos de aplicação, e é o que nós vamos ver, que Deus nos reúne para o nosso bem mútuo. Segundo, Deus nos reúne para sua própria glória. E terceiro, Deus nos reúne perante os olhos do mundo. São as aplicações que nós aprendemos. E no verso de número 5 a gente percebe a primeira. Ele nos reúne para o nosso bem mútuo. Entendendo o quão importante é estarmos juntos. Deus nos reúne, pois há uma dimensão no culto horizontal. E a gente não pode esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que enquanto estamos aqui adorando o Senhor, há também uma dimensão horizontal muito importante. Quando exaltamos o nosso Deus, nós edificamos uns aos outros. E aqui nós voltamos no nosso lema como igreja, vivendo o propósito de glorificar a Cristo e edificar a igreja. Enquanto adoramos o Senhor, nós nos edificamos. Enquanto adoramos o Senhor, nós edificamos uns aos outros. Quantos cânticos e hinos, queridos, nós cantamos aqui? Quantas vezes, ao cantar as maravilhas de Deus, os atributos do Eterno, enquanto cantamos, enquanto ouvimos os nossos irmãos cantando, nós não somos edificados por isso. Quantas vezes, quantas canções, nós estamos aqui cantando as maravilhas do Senhor,
Nós ouvimos a igreja cantar, nós ouvimos o nosso irmão do lado cantar, e nós somos edificados por isso. Quantas vezes isso acontece? E essa verdade, ela reflete um ensino bíblico muito importante, e que nós não podemos perder de vista. Efésios 5,19, Paulo diz: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos falar uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso há uma dimensão horizontal enquanto a gente está adorando a Deus. É a mesma ideia aqui do sentir uns para com os outros. Ou seja, é o mesmo modo de pensar. Nós estamos pensando na adoração ao Senhor e somos edificados enquanto fazemos isso. Embora a gente dirija a nossa adoração a Deus, enquanto dirigimos a nossa adoração a Deus, nós incentivamos uns aos outros, como se estivéssemos dizendo o seguinte: está ouvindo esses louvores? Alegre-se no Senhor. Console-se com as promessas do Senhor. É isso que nós proclamamos uns aos outros quando nós estamos adorando a Deus. Quando nós estamos prestando culto ao Senhor. Quando nós cantamos ao Senhor. Nós estamos proclamando isso uns aos outros. Esse é um dos motivos pelos quais, de acordo com Paulo, tudo o que for dito ou cantado no culto precisa ser inteligível a todos os presentes. 1 Coríntios 14, verso 2 a 5. Ele diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Perceba o que Paulo nos ensina. Que o que importa, o que é importante dentro do culto a Deus é que tudo o que nós falamos, tudo o que nós cantamos, seja entendível para todos, para que haja edificação do corpo, para que haja exortação do corpo, para que haja consolação do corpo. Por isso o que cantamos, o que falamos, precisa ser algo que todos nós possamos compreender, para que haja a edificação, para que haja a consolação. A igreja toda precisa se beneficiar espiritualmente de toda a palavra, de todo o cântico, de toda a oração que é feita aqui no culto. A igreja precisa se beneficiar. A igreja precisa aprender, a igreja precisa ser consolada, a igreja precisa ser edificada com tudo aquilo que acontece no culto. Com tudo, com cada ato, com cada parte. É por isso também que Paulo diz à igreja de Corinto que use os seus dons para edificar todo o corpo. Você não é o principal beneficiário dos dons que você usa na adoração comunitária. Você não é o principal beneficiário. O apóstolo nos ensina que os dons são para todos. E todo o corpo precisa ser edificado com esses dons. Paulo, como podemos ver, ele disse a mesma coisa anteriormente, em outro capítulo. Paulo vai dizer no capítulo 13, verso de número 13, da primeira carta aos Coríntios, que o maior dentre todos esses dons é o amor. Deve-se participar da ceia do Senhor, antes que o corpo todo seja reunido? Não, precisamos esperar todos, porque o amor é paciente. Deve-se fazer pouco caso dos que têm dons aparentemente menos importantes, conforme ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 21 a 25. Não, porque o amor ele não é invejoso,
nem se vangloria. Deve-se ignorar os que estão sofrendo. Capítulo 12, verso 26. Não, porque o amor suporta todas as coisas e espera todas as coisas. Deve-se ter orgulho por falar em línguas? Não, porque as línguas cessarão, mas o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, verso 8. O amor nosso, uns pelos outros, deve nos conduzir à edificação de uns aos outros, enquanto adoramos o Senhor, enquanto cultuamos o Senhor, enquanto louvamos o Senhor. Os nossos cânticos devem ensinar. Você vem aqui, queridos, para receber de Deus, mas para servir também aos outros. Quando oramos, nós também oramos uns pelos outros. Por isso eu gosto da igreja com as luzes acesas. Para vermos uns aos outros enquanto nós cantamos. Como é bom isso. Por isso eu gosto da igreja com um bom equilíbrio do volume do som. Para que possamos ouvir a voz da igreja enquanto cantamos. Porque nós somos edificados. Nós somos consolados. Nós somos exortados. Enquanto o povo adora a Deus. Por isso é importante, por isso Paulo ressalta a importância de estarmos juntos. Você vem aqui para receber de Deus. E Deus ainda te usa como um instrumento na vida do próximo. Que maravilha isso, queridos. Que maravilha. A segunda coisa, Ele nos reúne para a sua glória. Nós podemos ouvir o estrondo das cataratas do Iguaçu a quilômetros de distância. Isso é interessante. Em 30 de outubro de 2023, considerada aí uma das maiores vazões da catarata do Iguaçu, se estudou e disse que 24 milhões de litros de água por segundo vazaram pelas cataratas naquele dia. Um grande estrondo. Um grande barulho que se ouve a quilômetros de distância. Compreender e apreciar tal grandeza, queridos, nos deixa atordoados. Quando nós temos a oportunidade de apreciar maravilhas da natureza como essa, nós ficamos ali atordoados diante daquilo, diante da grandiosidade, diante da imponência de maravilhas naturais como essas. Contudo, embora hostil, as cataratas do Iguaçu, elas atraem turistas. E turistas para que se aproximem delas, mesmo elas sendo terrível, imponente, poderosa, mas se aproximam dela para se maravilharem, embarcar para ouvir a fúria das águas e até mesmo ser molhado por essas águas. E nós não podemos nos esquecer que a igreja, quando se reúne, ela reúne-se para ouvir e contemplar o único glorioso. Quando a igreja se reúne, ela se reúne para ouvir e contemplar o único que está acima do universo inteiro. Quando a igreja se reúne, ela se reúne para contemplar aquele que é o Criador e o Autor das cataratas do Iguaçu. É a esse Deus que nós adoramos. E nós não podemos ficar mais atordoados com as cataratas do que com Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Autor de todas essas coisas. E Ele precisa ser glorificado. Cheios de temor, reverentes, nós nos aproximamos de Deus para adorar a sua beleza incomparável, para adorar a sua majestade que supera tudo. Deus nos reúne para glorificá-lo. Salmo 32, verso 11, diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. O que deve, então, caracterizar o nosso culto centrado na exaltação de Deus?
Primeira coisa, seriedade. Hebreus 12, 28 a 29 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por isso, adorá-lo é necessário ter seriedade. Precisamos estar com seriedade, porque Ele é fogo consumidor. Um culto centrado em Deus não deve sucumbir aos nossos apetites. O culto centrado em Deus não pode cair na tentação de uma espiritualidade meio açucarada, para agradar pessoas, para ser palatável a pessoas. Não, não deve. Aproximar-se do Deus vivo é como contemplar com admiração o cume do Monte Everest, as cataratas do Iguaçu. Você está diante de um ser supremo e grandioso. Então precisamos de reverência diante dele. Nós não entramos na igreja como sem mais nem menos entramos numa sala de jogos para nos divertir. Os cânticos que cantamos aqui precisam despertar o nosso coração, para que ele sinta prazer, não porque a letra nos agrada, não porque a melodia nos agrada, mas porque as letras elas exaltam os atributos e as ações de Deus. Porque o culto deve ser centrado na exaltação dele e na glorificação dele. Ele nos junta para glorificá-lo. Segunda coisa que o culto focado na exaltação precisa ter: alegria. Precisamos de alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, Paulo nos ordena: regozijai-vos sempre. Já nos ensina o apóstolo Paulo a importância. O salmista também vai dizer no Salmo 126, verso 1 e 2, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A nossa boca se enche de riso. A nossa língua se enche de júbilo enquanto adoramos e exaltamos o Senhor. Quando nos reunimos para adorar aquele que vive, a alegria ela é fundamental. É nova vida, é perdão, é graça nos concedido, então precisamos estar alegres. E o culto também centrado na exaltação precisa ser um culto grato. Paulo escreveu aos Efésios a seguinte verdade, Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que só podemos nos aproximar de Deus por meio da obra redentora de Jesus, o rico aroma das ações de graças devem permear a nossa adoração, devem estar presentes, porque Deus nos ajuntou para glorificá-lo. A combinação correta de seriedade, alegria e gratidão precisam estar presentes no culto que exalta a Deus, no culto que glorifica a Deus. Algumas igrejas que excedem na seriedade, excedem em outras coisas, emocionalismo exagerado, seriedade exagerada, que às vezes até exclui a emoção. Mas o que Paulo nos ensina é que esses três elementos precisam estar presentes: seriedade, alegria e gratidão ao Senhor, todos juntos, para que possamos adorá-lo com todo o nosso ser. E por fim, queridos, o terceiro motivo pelo qual o Senhor nos reúne. Paulo vai nos mostrar lá no verso de número 9. Eu gostaria de encerrar com a leitura de Romanos 15, verso 9.
contexto posterior do nosso texto. E para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Ele nos reúne aos olhos do mundo. Ele nos reúne para que haja edificação entre nós. Ele nos reúne para que possamos juntos glorificá-lo. E Ele nos reúne aos olhos do mundo que nos cerca. No verso de número 9, nós temos alguns textos do Antigo Testamento sendo mencionados. E nos mostra que o propósito de Deus também em reunir o seu povo, em reunir a sua igreja, é para a alegria de todos os povos. O Salmo 126, que nós acabamos de ler agora há pouco, ele diz: então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O verso 9 diz algo semelhante: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da misericórdia. O louvor a Deus por parte do seu povo é também testemunho entre todos os povos. É testemunho. Glorificar-te-ei, diz o salmista, Salmo 18, verso 49. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Eu gostaria de destacar aqui um ponto, antes da conclusão. Quando cultuamos a Deus, o cultuamos com a alegria de que a nossa adoração é testemunho e também meio de salvação para o perdido. Isso é algo importante que nós não podemos nos esquecer. Quando estamos aqui reunidos, a adoração prestada por essa igreja é um testemunho e também um meio de salvação. Mas há um cuidado importante que nós precisamos ter com tudo isso. Há muitas igrejas hoje que se fecham nessa visão. Se fecham totalmente. Entendem que o culto, ele precisa ser agradável aos de fora. E tudo no culto é agradável aos de fora. Os sermões tratam de assuntos que seriam de interesse dos vizinhos, mas não para aqueles que amam e servem a Deus. Preparam músicas, vídeos, clipes, com o intuito de chamar a atenção, e às vezes até tentar fazer com que aquele local não se pareça tanto uma igreja. Se pareça outra coisa, menos uma igreja. Eu concordo que os nossos cultos devem ser evangelísticos. Eu concordo, totalmente. No entanto, a forma como Deus nos chama para evangelizar quando nos reunimos, não nos chama a fazer do não cristão o alvo, o público-alvo do culto. Muito pelo contrário. O culto é uma reunião familiar do povo de Deus. É o povo de Deus que se ajunta para adorar o seu Deus, para cultuar o seu Deus. Eles estão unidos à volta do seu trono, e cujas prioridades são a exaltação e a edificação, como nós discutimos anteriormente. Como um não cristão vai edificar e glorificar se ele não conhece? O público-alvo do culto é o povo de Deus. É a igreja do Senhor Jesus. Contudo, pela graça surpreendente de Deus, esta é precisamente a forma que Ele pretende usar os nossos cultos de adoração para atrair pessoas a Cristo. Veja o Salmo 126 que nós lemos agora. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião ficou como quem sonha. E as nações,
ao ver o que o Senhor fazia no meio daquele povo, glorificaram dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os povos viram que grandes coisas o Senhor fazia. Veja o que Paulo diz aqui no nosso texto: os gentios vão ver e vão glorificar a Deus. E os gentios vão ver o povo glorificando a Deus e irão também, diz aqui o texto, glorificá-lo por causa da sua misericórdia. A exaltação e a edificação, elas não se opõem à evangelização. Na verdade, é a forma como o nosso Deus, Ele atrai pessoas para o adorar. Elas são precisamente o que o Senhor usa. Enquanto nós nos edificamos, enquanto nós glorificamos a Deus. É a máxima de Atos dos Apóstolos. O povo repartiu o pão de casa em casa. Adoravam, cultuavam a Deus com suas orações. E o que diz o texto? E dia a dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Queridos, entenda que eu não estou falando que a gente não deve evangelizar lá fora. Não. Estou falando, e o assunto é o culto nosso ao Senhor. Entenda isso. Isso acontece, pois, no culto onde Deus é glorificado. No culto onde a igreja é edificada. Esse culto só é assim porque há abundância do Evangelho. As bênçãos são em decorrentes da palavra. Foi o que nós vimos aqui no verso 4 e no verso 5. Deus nos revelou nas suas escrituras para nos instruir, para que nós possamos ter entendimento, e são essas escrituras que vão nos conduzir à esperança. E é por causa dessas escrituras que nós nos reunimos, e é por causa dessas escrituras que concordemente vamos glorificar a Deus. É o que Paulo nos ensina. O culto onde há edificação de uns aos outros, um culto onde há a glorificação do Senhor, só é assim porque o Evangelho está presente. Se o Evangelho não está presente, não há edificação e não há a glorificação de Deus. E o que salva é o Evangelho. O Evangelho é o que salva. Como igreja, nos reunimos para uma vida de glorificação a Deus, de edificação do próximo e de testemunho entre as nações. A minha oração, queridos, é que os nossos cultos sejam cultos recheados desses elementos, onde eu possa ser edificado pela sua vida, através dos dons que Deus concedeu a você. Que eu possa também edificar a sua vida através dos dons que Deus me concedeu. Que juntos aqui reunidos possamos glorificar o Senhor. E que as nações, os povos, Rolândia, ao ver as maravilhas que Deus tem feito, ao ver um povo que se edifica e um povo que glorifica a Deus, possam também glorificá-lo como Senhor e como Salvador. Essa é a nossa oração. Por isso Deus nos ajunta. Por isso Deus nos reúne. Por isso Deus nos forma um povo. A sua igreja. Para que a luz dele brilhe através de nós. E possamos exaltá-lo e glorificá-lo. Para isso Deus nos reúne. Que cada culto nosso prestado aqui, edificação, glorificação e testemunho estejam presentes. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Coloque-se de pé nesse momento. E nós vamos cantar esta verdade, que nós somos povo, o povo de Deus, reunido, junto, que manifesta a luz do nosso Senhor. Vamos cantar isso nesse momento, em nome de Jesus.